Irmãos, nas quartas-feiras de 2025, nós estamos estudando o livro de Daniel. Daniel, um dos profetas maiores, um livro cativante, tanto pelas suas visões e profecias, quanto pelas suas histórias e exemplos, mas um livro que nem sempre é fácil de ser compreendido, devido ao gênero literário a que pertence. Então hoje a gente ainda não vai começar a estudar o texto. Eu tenho incentivado você a vir, a trazer a sua Bíblia de papel, a sua caneta para fazer as anotações, mas hoje nós ainda não vamos adentrar o texto, fica para quarta-feira que vem. Vocês se lembram que na quarta-feira passada o tema foi Introdução ao livro de Daniel. E hoje o tema será Como interpretar o livro de Daniel. É o nosso estudo de número 2. E para interpretarmos corretamente este livro, que, como eu disse, se encontra entre os profetas maiores no Velho Testamento, nós precisamos fazer uma pergunta: que tipo de livro Daniel é? Porque os livros não são todos iguais. Para ser mais específico, os gêneros literários não são todos iguais. Existe a prosa, existe a poesia, e cada gênero literário pede um determinado tipo de interpretação. Por exemplo, quando você lê lá nos Salmos: os rios batam palmas e de júbilo cantem todos os montes. Você sabe que isso não é para ser levado ao pé da letra. Rio não bate palma, monte não canta, mas você entende que é uma linguagem figurada. Por quê? Porque Salmos é prosa ou poesia? É poesia. E neste gênero de literatura, a interpretação permite algumas comparações, algumas figuras de linguagem. Por outro lado, quando você chega lá no capítulo 1 de Lucas, e encontra ele dizendo: no ano em que o imperador era fulano, o governador era Beltrano, e os reis eram Cicrano e tal, nasceu Jesus Cristo. Você sabe que você pode levar isso ao pé da letra, ali é um registro histórico. É um historiador, um pesquisador tentando colocar com o máximo de detalhes e precisão histórica os acontecimentos. Então, como a Bíblia é formada por 66 livros, a gente precisa entender que cada livro tem o seu estilo literário. Muito bem, Daniel pertence a um gênero conhecido como literatura apocalíptica. Há algumas partes de literatura apocalíptica em Ezequiel, em Zacarias, mas o grande exemplo de literatura apocalíptica que nós temos é mesmo o Apocalipse de João, lá no Velho Testamento. E que nós já estudamos versículo por versículo. E se você tem alguma dúvida sobre o livro de Apocalipse, baixe o nosso aplicativo no seu celular, o aplicativo da Igreja Batista em Mata da Praia. Aí depois você clica lá em séries de mensagens e você vai encontrar todos os sermões de Apocalipse, versículo por versículo, para você ir aos poucos se inteirando e tirando as suas dúvidas. Pois bem, Daniel é considerado o Apocalipse do Velho Testamento, porque ele é um livro que pertence a esse estilo literário. Duas características muito fortes da literatura apocalíptica: o uso de símbolos. Por exemplo, por que o número da besta é 666? Porque qual é o número da perfeição? 7. 6 é o número do mal. Por quê? Porque o 6 quase é 7, mas não chega lá.
Quem foi que quis ser igual a alguém, mas não conseguiu? O diabo. Então, na literatura apocalíptica, 7 é o número da perfeição, da totalidade. Você chega no Apocalipse e encontra 7 para todo lado. Tem 7 candeeiros, 7 igrejas, 7 estrelas. Para onde você olha tem 7. E aí quando chega naquele trem ruim, que é o anticristo, fala assim, o número dele é 666. Ou seja, ele é ruim, mas muito ruim mesmo. Porque no hebraico não havia superlativo. Nós dizemos santíssimo. Os hebreus diziam santo, santo, santo. Então, quando eles repetiam algo 3 vezes, isso equivalia ao nosso superlativo. Então, é uma característica da literatura apocalíptica. O uso de símbolos é quase um código que beneficia os leitores instruídos, mas deixa aqueles que não têm o conhecimento do código em dificuldade. A segunda característica da literatura apocalíptica é que ela é escatológica. Escatologia é um termo técnico dentro da teologia. Vocês sabem que a teologia tem muitos departamentos, e um desses é a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, é o estudo do futuro. Quando a gente fala sobre morte, vida após a morte, céu, inferno, juízo final, volta de Jesus, a gente está neste departamento e neste terreno que é a escatologia. Então vejam que os apocalipses não são fáceis. A literatura apocalíptica não é fácil. Ela é simbólica, ela é escatológica. E aí isso gera 2 problemas. O primeiro problema é que alguns simplesmente fogem da literatura apocalíptica. E dizem, não, esse troço é muito complicado. Ou outros pensam assim, se eu ler essa parte da Bíblia, eu vou ter pesadelo de noite. E aí não leem. Outros partem para esses livros, olha, esses livros são fascinantes, eu quero aprender mais, entretanto, sem muito conhecimento da técnica necessária. E aí acabam chegando a conclusões erradas. Então, nós não podemos cair nem num erro e nem no outro. Não podemos nos dar ao luxo de não ler Apocalipse. Não podemos nos dar ao luxo de não ler Daniel. Se está na Bíblia, é porque a gente precisa. Mas nós precisamos ler com sabedoria e prudência. E é por isso que vamos fazer esse estudo versículo por versículo. Eu estou dando essa palavra, meus irmãos. Os irmãos aprenderam na quarta-feira passada que o livro de Daniel é dividido em 2 pedaços. O primeiro são as histórias, o segundo são as visões. Primeiro capítulo 1 a 6, o segundo capítulo 7 a 12. Nos primeiros 6 capítulos, isso nem vai fazer tanta diferença. Algumas passagens escatológicas e simbólicas vão surgir, mas o forte da primeira metade de Daniel são as histórias. Mas na segunda metade do livro de Daniel, aí a gente vai achar que está realmente na cova dos leões. Tantas serão as passagens enigmáticas. Então, já começar o estudo tendo isso em mente, vai facilitar o nosso trabalho. Vamos falar sobre algumas diferenças entre o Apocalipse e a profecia. A diferença entre os livros apocalípticos e os livros proféticos. A primeira diferença é que a profecia, originalmente, era oral. Você tem o livro do profeta Isaías. Isaías não começou escrevendo. Isaías começou pregando. Ele pregava e depois aquilo que ele pregava, ele escrevia. Falava primeiro, escrevia depois. Na literatura apocalíptica não há pregação, não há fala. Se vai diretamente ao texto. E por isso o texto tende a ser muito mais elaborado e intrincado do que um texto profético. Segunda diferença, na profecia, os símbolos são um dos recursos usados para a pregação. Na literatura apocalíptica, os símbolos são o recurso principal. Desculpa, eu pulei para o 3, né? Então vamos voltar lá para o 2. Na profecia, há uma ênfase na palavra do Senhor, ainda que incluindo sonhos e visões.
Já na literatura apocalíptica, as revelações e visões ocupam o lugar de assim diz o Senhor. Um profeta, ele recebe uma palavra direta de Deus. E ele chega para o povo e fala, olha, Deus mandou dizer o seguinte, e dá o recado. Esse é o profeta. O apocalíptico diz, eu tive um sonho, eu recebi uma revelação de coisas que vão acontecer. E a visão foi assim, e o sonho foi assim. E isso meio que tem que ser interpretado. É diferente. Agora sim, número 3. Na profecia, você tem o uso de símbolos, mas é um recurso. Na literatura apocalíptica, o simbolismo é o recurso. A gente tem muito uso de símbolos. Um deles eu citei agora há pouco, que é o simbolismo dos números. Na literatura apocalíptica, os números não valem pelo seu valor aritmético, mas pelo seu valor simbólico. Um exemplo é o 666. O outro exemplo é o 144.000. Por quê? Lá no Apocalipse, a Bíblia fala que o número dos salvos é 144.000. É 12 vezes 12 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 12 é o número da religião organizada. 12 tribos no Velho Testamento, 12 apóstolos no Novo Testamento. 10 é o número da totalidade humana, porque quem tem todos os dedos da mão, tem 10. Então, 12 vezes 12 vezes 10 vezes 10 vezes 10 significa a totalidade dos crentes, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Nada disso é muito claro. E exige do leitor. Mas a gente não pode ser preguiçoso quando se trata de entender a Bíblia. Então a gente cava um pouquinho mais fundo, a gente quebra um pouquinho mais a cabeça para extrair os tesouros. Mas a literatura apocalíptica faz muito uso de símbolos. Isso não é tão frequente nos livros dos profetas. Outra diferença. Na profecia, as visões são simples, tiradas da realidade cotidiana. Na literatura apocalíptica, as visões são fantásticas, espetaculares. É muito engraçado, o Jeremias é chamado por Deus para ser profeta. Lá no capítulo 1 de Jeremias, e aí Jeremias, vamos começar o seu treinamento então como profeta. Aí Deus pergunta para Jeremias, o que é que você está vendo? Aí ele fala, eu vejo uma panela fervendo, e ela está virada para o norte. Aí Deus diz isso, do norte virá o castigo sobre Israel. O que ele viu? Uma panela fervendo. Agora lá no Apocalipse, o João vê o quê? Eu vi um monstro, e ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, e quando ele balançava a cauda, 1/3 das estrelas caíam. Percebe a diferença da panela para o dragão? É porque um gênero é o profético, o outro gênero é o apocalíptico. A literatura apocalíptica é mais teatral, digamos assim. Não teatral no mau sentido, no sentido de não ser verdadeira, mas no sentido de ser espetacular, impressionante. É uma característica desse estilo literário. Outra diferença. O nome dos impérios e governantes é explicitamente mencionado na profecia, mas na literatura apocalíptica delineia-se a história sem mencionar nomes, através de símbolos. Em Daniel nós temos o exemplo das partes da estátua, a cabeça de ouro, peito de prata, as pernas de bronze, os pés de ferro e de barro. A cabeça de ouro, Daniel fala, esse aí é o rei Nabucodonosor, é o Império Babilônico. Mas e os outros? Eles não são mencionados. Mas a gente descobre quem são eles, fiquem calmos. Mas a gente tem que trabalhar. A literatura apocalíptica não é tão explícita quanto a profecia. É uma característica desse estilo literário. Outra diferença. Na profecia, o futuro é consequência do presente. Na literatura apocalíptica, o futuro vai acontecer.
Por exemplo, quando o profeta Jeremias está pregando para os judeus, e ele é um profeta, ele diz o seguinte: essa cidade vai ser destruída, os inimigos virão, não vai ficar pedra sobre pedra, a menos que vocês se arrependam. Vocês podem evitar isso, vocês podem se converter, vocês podem se emendar. O profeta, ele está sempre vendo o futuro chegando lá e dizendo: gente, dá para fazer alguma coisa. O apocalíptico, ele não faz essa ligação do presente com o futuro. Ele diz: olha, vai acontecer. Se prepare, esteja pronto, porque vai acontecer. Então, essa questão mais ética, ela não está tão presente na literatura apocalíptica quanto está na profecia. É outra diferença. Sétima e última diferença. Na profecia, a mensagem é clara, compreensível para todos. Já a literatura apocalíptica é escrita tanto para esconder como para revelar. É interessante que a palavra apocalipse significa revelar, tirar o véu. Pense em um teatro, vai começar o espetáculo, a cortina é retirada. Isso em grego é apocalipse. Tirou a cortina, revelou. E a gente que tenta ler Apocalipse pensa: gente, se isso está revelando, imagina se estiver escondendo. Não é assim? É porque é o tipo de livro feito para que aquelas pessoas que fazem parte da comunidade de fé entendam, mas os perseguidores, os inimigos da fé, se vejam em dificuldade. Faz lembrar Jesus quando contava as suas parábolas. E os discípulos uma vez perguntaram: mestre, por que o senhor, ao invés de falar claramente, o senhor usa parábolas? Jesus disse: é porque as parábolas tanto revelam quanto escondem. Quem tem boa vontade, eu conto uma parábola e a pessoa entende, porque é uma história, é um exemplo. Quem tem má vontade, coração duro, eu conto uma história e ele fala assim: esse tal de Cristo é um contador de historinha. Então, assim como as parábolas de Jesus tanto revelavam quanto ocultavam, dependendo do coração do ouvinte, a literatura apocalíptica revela, mas ela também esconde daquele que não tenha a vontade ou talvez a persistência para arrancar dela o seu conteúdo. Repito, tudo isso que eu estou dizendo para os irmãos vai ser mais útil para a gente do capítulo 7 em diante. Mas a gente precisa ter isso em mente já aqui no nosso ponto de partida. Como interpretar o livro de Daniel? E aí agora a gente tem que entrar numa questão muito técnica. E eu peço desculpas para os irmãos, mas não tem jeito. Não tem como falar de escatologia sem falar de pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo. Eu sei, é complicado, mas não tem jeito. Porque dependendo da escola que você adota, você vai interpretar o verso de um jeito ou de outro. Você vai interpretar a passagem de uma forma ou de outra. Existem 3 grandes correntes escatológicas no cristianismo. O pré-milenismo, que pode ser histórico ou dispensacionalista, o pós-milenismo e o amilenismo. A nossa denominação, na sua declaração doutrinária, se identifica com o amilenismo. E é essa a escola de interpretação que nós usamos quando estudamos Apocalipse e que nós vamos usar agora quando estudarmos Daniel. Vamos ver quais são as características de cada uma dessas. Olha só. Primeira, pré-milenismo. Fica tranquilo que no finzinho eu vou colocar um desenho, e aí com o desenho vai ficar mais fácil para a gente entender. Resumo do pré-milenismo. Jesus volta, segunda vinda de Jesus, e com a segunda vinda de Jesus tem início um período de paz aqui na terra, onde Jesus vai governar visivelmente,
materialmente. E durante 1000 anos ele vai governar, e quem quiser e quem não quiser vai estar debaixo do governo de Jesus, é o milênio. Depois desse período ocorre a rebelião final, aí vem o juízo final, e do juízo final, uns vão para o Geena e outros para o novo céu e nova terra. Os pré-milenistas dispensacionalistas acreditam que a igreja será arrebatada secretamente e que Israel será salvo sob uma dispensação especial. Os pré-milenistas históricos não acreditam nisso. Então existem dois tipos de pré-milenismo, o histórico e o dispensacionalista. Alguns nomes de teólogos que se identificaram, a gente tem, por exemplo, Justino Mártir, já no século II, ano 120, ano 130, então o pré-milenismo histórico é muito antigo. Irineu, Lactâncio. Modernamente, George Led, Millard Erickson, Russell Shedd. E nós temos os pré-milenistas dispensacionalistas. O dispensacionalismo é muito recente. Ele surgiu no final do século XIX. O primeiro a defendê-lo foi um pastor, um teólogo chamado Nelson Darby. Por isso, o dispensacionalismo também ficou conhecido como darbismo. E aí a gente tem Cyrus Scofield, que escreveu a famosa Bíblia de Scofield. O Imalgo, daquela revista Chamada da Meia-Noite, não sei quantos irmãos se lembram. Dwight Pentecost, Tim LaHaye, da série Deixados para Trás. E Charles Hardy. O pré-milenismo dispensacionalista, embora seja o mais jovem dos sistemas de interpretação, é o mais popular. Se você for no YouTube e for ver alguma coisa sobre Apocalipse, ou Daniel, ou sobre o futuro, o mais provável é que você vai encontrar lá um material dispensacionalista. Bom, e o pós-milenismo? O pós-milenismo, em resumo, diz que o milênio chega construído pelos cristãos. A igreja se destaca, mas depois ocorre a rebelião final, aí Jesus volta e vem o juízo final. Enquanto que no pré-milenismo, Jesus vem e aí começa o milênio, no pós-milenismo, a igreja vai evangelizando o mundo e o mundo vai se convertendo e chega uma hora em que o paraíso está aqui na terra. E o milênio vem não instituído por Cristo, mas instituído pela igreja. Só que depois de 1000 anos as coisas dão para trás e aí sim Jesus vem. Então por isso que é pós-milenismo, porque Jesus vem no final do milênio. Alguns exemplos de autores pós-milenistas: Jonathan Edwards, Charles Hodges, Benjamin Warfield, Augustus Strong, Lorraine Bittner e, mais recentemente, R.C. Sproul. De todas as escolas escatológicas, essa é a menos seguida, menos adotada, digamos assim. Ela foi muito forte no século XIX, primeira metade do século XX, mas caiu em desuso. E, finalmente, nós temos o amilenismo. Para o amilenismo, os 1000 anos mencionados em Apocalipse 20 representam o espaço de tempo entre a primeira e a segunda vindas de Jesus. Então, para o amilenismo, Jesus já está reinando. Mas o reino dele é um reino espiritual, não é um reino material. Um pouco antes da grande tribulação, Satanás é desimpedido, aí ocorre a grande tribulação, Jesus volta, acontece o juízo final. Alguns exemplos de autores amilenistas: Agostinho de Hipona. Agostinho foi o grande divulgador do amilenismo, ele viveu no século IV, e nós podemos dizer que daí para frente a igreja foi amilenista. Martinho Lutero e João Calvino foram os reformadores, mas vejam que quando eles romperam com a igreja católica, não romperam com o amilenismo. Seguiram com a mesma ideia proposta desde Agostinho. E modernamente, J.I. Packer,
Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos são exemplos de amilenistas. Bom, eu fiz um desenho para tentar facilitar o entendimento, mas, irmãos, eu não sei se facilita ou se complica. Bom, vamos ver lá o pré-milenismo histórico. Aquela setinha verde é a primeira vinda de Jesus, é quando Jesus veio. E aquela setinha vermelha é a segunda vinda de Jesus, é quando Jesus voltar. Tudo bem? Então, para os pré-milenistas históricos, Jesus veio e a história vai seguindo o seu curso, até que vai acontecer a grande tribulação. No final da grande tribulação, Jesus volta. E aí salva a igreja. E começa o milênio. Durante 1000 anos, Jesus governa na terra. Passados esses 1000 anos, as nações se rebelam, e aí acontece o juízo final. Eu botei aquele trono branco ali para simbolizar o juízo final. E os salvos vão para o novo céu e nova terra. O pré-milenismo dispensacionalista, vocês vejam que ele tem 2 voltas de Jesus. Ou, como dizem os dispensacionalistas, uma volta em 2 etapas. A primeira setinha vermelha diz que Jesus volta antes da grande tribulação, volta invisível e leva a igreja. E depois ele volta de novo visível, no final da grande tribulação, para instituir o milênio. Mas aí fica a pergunta, se a igreja vai ser arrebatada, o diabo vai perseguir quem na tribulação? E a ideia é que ele vai perseguir os judeus e os crentes nó cego que ficaram no subir. A ideia é mais ou menos essa. Tudo bem? O dispensacionalismo acredita que Deus ainda tem um plano para o povo de Israel. Então, Deus vai salvar todo o povo de Israel, e o povo de Israel vai se converter, e no milênio os sacrifícios serão restaurados, haverá o templo novamente lá em Jerusalém. Então, o dispensacionalismo tem essa ligação muito forte com o povo de Israel, o Israel histórico, não o Israel espiritual, a igreja, mas o Israel nação. E o pós-milenismo? O pós-milenismo é aquilo que eu falei, Jesus veio, a igreja vai evangelizando o mundo, e ela chega um momento em que ela tem tanto sucesso que o mundo vira um paraíso. Então, quem traz o céu à terra não é Cristo, é a igreja, através da evangelização. Ponto positivo do pós-milenismo, incentivou muito a obra missionária, por conta dessa visão. Ponto negativo do pós-milenismo, foi explorado pelo colonialismo. Então, as nações de religião cristã viam nessa interpretação uma justificativa para dominar os povos não cristãos. Afinal de contas, eles estavam indo ali, levando a palavra de Deus, e era justo que recebessem um pagamento por isso. E com isso as nações chamadas cristãs acabaram por muitas vezes oprimir as nações chamadas pagãs. O amilenismo. No amilenismo, a crença é de que quando Jesus veio ao mundo, começou o reino de Deus, ele já está reinando. Pastor, e o diabo já está amarrado? Irmão, está. Jesus falou isso. Jesus disse, ninguém pode entrar na casa do valente e saquear os seus bens se primeiro não amarrá-lo. Jesus disse quando estava para morrer, agora é o juízo do príncipe deste mundo, agora é expulso o príncipe deste mundo. Então, quando o Apocalipse, no capítulo 20, fala do diabo amarrado, é amarrado para não enganar as nações, como enganava nos tempos do Velho Testamento, quando apenas uma nação aceitou a palavra de Deus. E do Novo Testamento, desde que Jesus veio, as nações, os gentios, têm se aberto para o Evangelho. Alguns, um tanto engraçado, falam assim, na verdade o diabo é um cachorro muito bravo,
preso numa corrente. Então, ali dentro daquela área da corrente, ele tem liberdade para... Ele está amarrado, mas ele está agindo dentro da área da corrente. Quando vier a grande tribulação, Deus vai soltar a corrente. E às vezes a gente se pergunta se Deus já não soltou. Não é, meus irmãos? E se nós já não estamos começando ali aquela grande tribulação. No amilenismo, quem é perseguido na tribulação é a igreja. Não existe arrebatamento invisível da igreja. E Jesus volta no final da grande tribulação. Acontece o juízo final. E os salvos seguem para o novo céu e nova terra. Bem, 2000 anos de teologia, cristãos consagrados, homens comprometidos com Deus, produziram essas 3 linhas, ou 4, se você preferir. Se a gente pensar que foram 2000 anos, até que são poucas as linhas. Agora, o que me chama a atenção no pré-milenismo histórico, no pré-milenismo dispensacionalista, no pós-milenismo e no amilenismo? O que me chama a atenção é que começa e termina do mesmo jeito. Você reparou? Então, as semelhanças são mais importantes do que as diferenças. A escatologia não deve ser motivo de briga, de discórdia entre os crentes, entre os cristãos. É uma área em que devemos ter liberdade, porque se nem os próprios estudiosos chegaram a uma posição única, é porque deve realmente haver alguma liberdade para darmos essa interpretação. Mas todos concordam quanto ao jeito que começa e quanto ao jeito que termina. Então vamos terminar. O que a gente tem que aprender? Que independentemente da linha escatológica adotada, todos os cristãos acreditam que Deus está conduzindo a história para o seu fim e que em breve Jesus voltará. E é isso que a gente tem que se firmar. Existem alguns detalhes sobre o Papa e sobre o Código de Barras e sobre tantas outras coisas que às vezes alvoroçam o povo de Deus. E, meus irmãos, ainda que nós possamos ter a liberdade de consideração e de interpretação, nós não deveríamos nos fixar nessas coisas. Eu sou crente há mais tempo do que vocês. E eu me lembro que, quando eu era pré-adolescente, surgiu o Código de Barras. E que aí disseram que o Código de Barras era o número da besta, era o 666. Se era, tadinho, né? Veio aí o QR Code, como é que ficou o Código de Barras? O problema é esse, as pessoas são precipitadas, elas se empolgam, mas aí aquilo acaba não acontecendo. E isso vai gerando um amortecimento, e isso não é bom para a fé. Então a gente não descarta os detalhes e as ideias. A Bíblia fala, examinai tudo, retende o que é bom. Mas a gente precisa se focar no principal. Caso contrário, a gente se perde nos detalhes e não lembra do mais importante, que é o fato de que Jesus em breve voltará. Aleluia! E essa é a verdade que devemos ter em mente quando estudamos Daniel ou qualquer outro livro da Bíblia. Como eu disse, no nosso estudo, nós vamos seguir a linha do amilenismo. Irmãos, não tem jeito, quando você vai estudar Apocalipse ou Daniel ou qualquer linha escatológica, você acaba adotando uma escola, senão cria uma confusão, uma salada de fruta teológica na sua cabeça. E uma vez que a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que é a nossa denominação, tem a sua escatologia marcada pelo amilenismo. Aliás, as igrejas históricas, presbiteriana, metodista, luterana, as igrejas históricas normalmente são amilenistas. Como eu disse, o pré-milenismo dispensacionalista surgiu muito recentemente e ele é mais comum entre as igrejas pentecostais, que também surgiram no final do século XIX. Então, a gente vai
usar aqui a abordagem amilenista, e foi o que nós fizemos quando estudamos Apocalipse, versículo por versículo, 3 ou 4 anos atrás. E que Deus nos ajude. Hoje o estudo foi muito técnico, não foi muito prazeroso mesmo quando a gente abre a Bíblia e vai lá no texto, mas embora o estudo de hoje tenha sido mais técnico, ele era necessário para que quando a gente abrir o texto, a gente saiba como interpretá-lo. Amém? Agora, semana que vem, Daniel, capítulo 1, versos 1 e 2. Pastor, só 2 versinhos? Irmãos, nesses 2 versinhos, tem pano para manga. Daniel, capítulo 1, versículos 1 e 2. O Deus que governa a história. E a gente conta com a presença de todos. Amém?